Ok, pessoal? Dando continuidade ao nosso curso, essa aula agora refere-se ao capítulo 4 da apostila e será sobre gatilhos e controle de acesso utilizando o banco MySQL. Ok? Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de saber o que é um gatilho, ou também conhecido como trigger, conhecer a sintaxe de um gatilho ou trigger no MySQL, implementar o gatilho usando o MySQL, saber o que é um usuário no banco de dados, e no caso nosso MySQL, criar, renomear, deletar, alterar a senha de um usuário do banco, saber quais são os privilégios dos usuários disponíveis para usuários, atribuir e remover privilégios também do usuário utilizando o banco MySQL. Tudo usando o banco MySQL, que é o nosso banco escolhido para esse curso, ok? Então vamos dar continuidade. Sobre gatilhos, pessoal. Gatilhos, ou trigger, é considerado uma lógica de processamento procedural armazenada dentro do SGBD e disparada automaticamente pelo servidor sobre determinadas condições específicas, certo? A lógica dela, ela leva a mesma lógica dos comandos de repetição, estruturas de controle utilizadas nas histórias de procedures e funções. Ela pode receber aqueles mesmos comandos, ok? Pode ser disparada por eventos. No caso, o evento de inserção, que são os inserts, os eventos de alteração, que são os updates, ou os eventos de deleção, que são os deletes, de um registro de qualquer tabela, tá? Triggers são comumente usadas para, então é comum se usar trigger para aumentar as seguranças do dado de uma tabela, verificar validações, utilizando validações, certo? Assegurar as restrições de integridade e auditoria, certo? Aí você pode me perguntar, professor, me dê um exemplo de que tipo de segurança do dado? Então, você pode utilizar a trigger para validar, por exemplo, se você tem na tabela uma data início e fim, você pode fazer uma validação desde que verifique se a data fim não pode ser anterior à data início, certo? Então, esse é um exemplo para um tipo de validação que pode ser feita em trigger. Geralmente, essas validações são feitas a nível de aplicação, mas em alguns casos você pode baixar o nível e jogar dentro do banco de dados para tornar independente, ok? Vantagens. Sempre disparado por um evento, pessoal. Quais são os eventos? Inserts, alterações, que são updates, e os deletes, que são os eventos de deleção. Assim, já que ela é disparada por um evento do banco, assim se evita esquecimento, certo? Evita que o desenvolvedor esqueça de mandar a aplicação executar um determinado comando de SQL, ok? São administradas de forma centralizada. Quem é que administra, já que é centralizada? É o DBA. Quem é o DBA? É o administrador do banco de dados. Ele é que é responsável em definir suas situações, certo? Seus eventos e quando vai ocorrer. E por estar sempre disparada por um evento e de forma centralizada, certo? Ela se torna totalmente independente de qualquer aplicativo ou aplicação que esteja utilizando o banco, ok? Essas são as vantagens, as principais. Cuidados. Devemos ter alguns cuidados ao utilizar triggers ou gatilhos, tá? Devemos ter cuidado, pois erros de execução, erros na lógica de programação de uma trigger, pode causar falhas no momento dos eventos, que seriam incluir, deletar e atualizar, ok? Então, se você tiver um comando de SQL um comando de trigger mal estruturado, mal definido, que faça um cálculo errado, uma execução errada, então ele vai causar problemas nesses eventos aqui, ok? Não podemos criar gatilho ou trigger para disparar um outro gatilho, ou seja, porque isso, na realidade, na pior das hipóteses, nós podemos ter uma trigger disparando do outro em cadeia infinita, né, gerando um loop. Certo? Então, não é interessante você ter um gatilho que dispare um outro gatilho, porque você pode ocorrer uma situação dessa, na pior das hipóteses, você pode entrar em um loop infinito e a aplicação e o banco não conseguir mais sair daquela situação cíclica, ok? Então, evite trigger dentro de trigger, tá?
Os eventos, né? A gente viu que tem os eventos de insert, delete e update, né? Porém, cada um desses eventos ainda tem dois momentos, certo? O momento before, que é antes da inserção, o momento after insert, que é antes da inserção. E para o update e o delete também tem esses dois momentos, before update, que é o antes do update, o after update, que é após a alteração, ou seja, a alteração naquele registro da tabela já foi executada. E para o delete também, o antes da deleção do registro e após a deleção daquele registro. Então, nós temos 3 eventos, cada evento com 2 momentos, o que ocasionamos 6 possibilidades de execução de uma trigger. Okay? Sintaxe para a criação de uma trigger. O comando create, né, que nós estamos habituados, create trigger, nome do gatilho que você está criando, o momento da execução, qual é o momento? Before ou after. E o evento disparador, que vai ser o que? O insert, o update ou delete. On é quem? Em qual tabela, né? Aí você informa o nome da tabela onde vai ser criada, que vai estar vinculada àquela trigger. For each row, certo? Para todos os comandos, né? Para todas as linhas, os elementos. Begin, aqui, entre o begin e o end, você vai colocar comandos de SQL ou programação em SQL, que prevê estruturas de controle, repetição e comandos de SQL misturado, ok? Depende da sua lógica de programação aqui dentro. Um exemplo de uma trigger que, inclusive, nós vamos fazer ela executar agora, após a explicação disso. Create trigger, né? Create trigger, data final projeto é o nome dessa trigger, after é o momento, então vai ser após insert. Então, após inserir, ela vai executar essa trigger aqui. E o que é que essa trigger faz? Ela vai fazer uma verificação aqui se o registro, o novo registro, o campo data prev term não for nulo, né? Então ele vai executar esse comando aqui, vai dar um update, certo? Se não, ele finaliza a trigger, ok? Controle de acesso. A integridade de um sistema de banco de dados depende muito do tipo de segurança implementado ao SGBD. Por isso existe o DBA, certo? Que é o responsável pelo banco de dados. Ele é responsável não só pelo banco, não só pela segurança, mas também pelo controle de acesso e pela manutenção desse banco. Tá? O pleno funcionamento desse banco, o funcionamento em ordem, é responsabilidade do DBA. Para acessarmos um SGBD e seus objetos, que são tabelas, storage procedures, funções, enfim, os elementos, né, que tem dentro, os databases, precisamos ter um login e senha. Quando nós instalamos o MySQL lá no início, nós definimos uma senha, certo? Aquela senha que nós definimos foi a senha do root. Então nós estamos usando o login root e a senha que nós definimos. Quem cria esse login é o DBA, que tem o acesso de root. Ele é quem controla todo o banco. Que além de criar um login para cada usuário, né, ainda seleciona os privilégios de execução e de acesso, certo? Comandos, pessoal. Para criar um novo usuário, né, nós utilizaremos o comando create, certo? Que a sintaxe fica create user, né, nós estamos criando um usuário, o nome do usuário em seguida. Só create user usuário já cria um usuário, porém a senha é vazia, é nula, é em branco. Para criar um usuário definindo já a senha, a gente bota create user usuário, coloca identify by password e coloca a senha entre aspas simples, certo? Nesse caso nós estaríamos criando o usuário já com uma senha. Mas aí imagine que você criou um usuário sem senha. Como alterar essa senha? Para alterar a senha, você utiliza o comando set. O comando set altera a senha de um usuário já existente. Sua sintaxe: set password for o nome de usuário que você está querendo alterar, recebendo essa função aqui, password, e o password aqui dentro como um string, ou seja, dentro de aspas simples. Ok? Lembrando que todos esses comandos nós vamos executar agora ao final desses slides.
e estará disponível também o arquivo .sql com o script para que vocês possam fazer em casa. Outros comandos, nós vamos ter o rename, que renomeia o nome do usuário. Você criou um nome de usuário, o nome do usuário estava com a grafia errada e você decide corrigi-lo, então você utiliza esse comando. A sintaxe, rename user, o nome de usuário errado, para, to, o nome de usuário corretamente. Aí você executa e ele vai alterar o nome de usuário. O drop, como já vimos, ele destrói e apaga, ele destrói o usuário. Então, se você utilizar drop user, o nome do usuário, aquele usuário deixará de existir naquele SGBD. O comando grant. O comando grant é um comando para conceder privilégios. Sua sintaxe já é um pouco mais aprimorada, já é um pouco mais extensa. É grant os privilégios, que nós vamos ver já, on a tabela, função ou procedimento, ou database, ou tudo, certo? Então você vai dizer para onde é que, os privilégios, em quais elementos aquele usuário vai ter privilégio, to o nome do usuário que está recebendo aqueles privilégios, ok? E os privilégios, professor? O que é o privilégio? Privilégios são os direitos concedidos aos usuários. Esses privilégios podem ser o quê? Podem ser privilégios de acesso, por exemplo, select, update, é um direito de alteração, delete, o direito de deleção, e insert, o direito de inserir registro na tabela, certo? São os privilégios de acesso, alteração de registros de tabela. O index é um privilégio para a criação de índice das tabelas. O alter é o privilégio para poder alterar elementos, certo? Ou objetos que podem ser desde tabelas, colunas, até o próprio database, tá? E o create e drop. Create para criar e o drop para destruir os comandos. É importante, é uma boa prática de segurança que esses comandos, tornar com que esses comandos alter, create, drop e alguns outros também sejam exclusivos do DBA, certo? E para usuários comuns, select, update, delete, insert de acordo com a sua necessidade, ok? Outro privilégio é o grant option, que é o direito de conceder privilégios para outros usuários. Nós vamos ver agora nos comandos utilizando o MySQL Workbench, ok? Então, pessoal, aqui nesse script aqui que eu vou disponibilizar tem os comandos de criação de trigger até os de controle de acesso, e esse script estará disponível a vocês, tá? Vamos começar pelas criações de trigger, tá? Eu vou utilizar um comando use database só para me setar o meu banco que estou usando, que esse vai ser o meu database padrão, ok? Nessa forma eu não preciso estar informando antes de cada objeto o nome aula, tá? O nome do database. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma nova tabela do database para testar a nossa trigger, tá? A tabela que eu vou criar é esse dataproj, certo? Que tem um código de projeto aqui, que é inteiro autoincremento, certo? E ele vai ser primary key, certo? Aula passada eu falei um pouco sobre autoincremento. O que é o autoincremento? É que é uma propriedade que toda vez que eu for inserir, certo? Ele vai receber um novo número automaticamente pelo próprio banco, certo? E esse número será inteiro. Então, no primeiro registro ele receberá 1, no segundo registro receberá 2, terceiro receberá 3 e assim sucessivamente. E esse número jamais se repetirá, ok? O próximo campo é um data prev término, que é do tipo data e não pode ser nulo, certo? E aqui são as considerações de primary key, a constante, certo? Vamos executar esse comando aqui para criar essa tabela. Vemos aqui que, não sei se vai dar para ver por conta da resolução, mas aqui nas tabelas não tem essa tabela dataproj, certo? Vamos criar agora. Ok, comando executado, dá um refresh aqui, pronto. Nossa tabela dataproj já está aqui criada, certo? Pronto, vamos criar uma trigger, certo? Essa trigger, eu estou chamando ela de data final projeto. Ela vai ser uma trigger após o evento insert, certo?
Então, vai ocorrer depois que o registro for inserido na tabela projeto, certo? E o que é que ela vai fazer? Ela vai perguntar se o registro novo, que acabou de ser inserido no campo data prévia e termo, não for nulo, ele vai fazer um insert na tabela que eu acabei de criar, certo? Data proj, passando como parâmetro, né? Passando como valor para o data prévia e termo, o valor que foi inserido na tabela projeto. Então, ele vai copiar o valor a data de término do projeto para o campo data prévia e término da tabela data proj, certo? Então, ele vai só copiar esse valor aqui inserindo no registro, ok? Vamos criar aqui essa tabela, essa história, essa trigger. Ok, ela foi criada com sucesso, certo? Para acharmos essa trigger, a gente pode vir por aqui, ó, data proj, perdão, na tabela projeto, que para onde ela foi criada, está aqui a tabela projeto, e eu vou abrir onde tem trigger, dar um refresh aqui, ok, já está aqui criada. Não sei se vai dar para ver, que é um pouco a resolução é miúda aqui, essa letra é muito pequena, fica ruim de ver, mas está bem aqui o data final projeto, certo? Que é a nossa trigger recém-criada. Agora nós vamos testar esse gatilho, né? Essa trigger. Eu vou inserir na tabela projeto, que é a tabela que tem a trigger anexada, né? O evento, que é no evento de insert. Eu vou inserir um registro, vou botar aqui 40. Esse registro tem o nome de projeto teste, o valor, que esse campo aqui referencia o valor, é 100.000. A data de início, que é 3/1/2014, e a data de término, que é 3/3/2015, certo? Então, o que ele vai fazer? Eu estou informando a data término, está aqui. Então, essa data, 3/3/2015, também vai aparecer na tabela dataproj, porque ele vai executar essa story procedure e ele vai essa trigger e ele vai executar esse comando de SQL aqui, tá? Vamos testar nos dois casos, para quando for inserir e para quando não for inserir. Então vamos lá. Executei aqui. Pronto, a execução foi com sucesso. Dataproj. Pronto, está aqui 3/3/2015. Certo? Nossa tabela tinha sido acabada de ser recém-criada, não tinha nenhum registro. Tá? Agora nós vamos inserir um registro com isso aqui, com a data de término nula. E aqui eu vou colocar uma outra data só para diferenciar. E aqui vai ser outro projeto. Outro teste. O nome desse projeto. Aqui eu vou colocar 41. Porque esse número não pode ser igual. Selecionar aqui meu texto e vou executar. O insert foi executado com sucesso, e porém o nosso dataproj não tem o registro que eu acabei de criar, porque aqui no data término é nulo, certo, pessoal? Então, sempre que não for nulo, ele insere um registro novo no dataproj. Tudo bem? Para destruir ou apagar a nossa trigger, basta usar o comando drop. Drop trigger e o nome da trigger que você deseja excluir. Ok? Antes de excluir, eu gostaria de mostrar esse SQL aqui. Esse SQL é um select que é usado para listar todas as triggers existentes. Por que se usa ele também? Porque às vezes é ruim de você achar uma trigger entrando tabela por tabela até encontrar. Se você tiver um banco muita tabela, tá acima de 100, 150 mil tabelas, você vai ter muito trabalho para encontrar cada uma das triggers. Então, se você executar esse procedure, esse select aqui, você vai ter acesso às triggers, inclusive as de sistema, certo? Ó, data final projeto, ela é uma trigger, né, a nossa trigger que nós acabamos de criar, e pertence ao database aula. Essa customer create date, ela pertence ao database que já vem como exemplo, que é o Sakila, né, o database que já vem no MySQL, certo? Então todas as tabelas vai mostrar por esquema. Então você tem como filtrar as stored procedure que você tem, as triggers que você esteja procurando através desse comando de SQL aqui. É tanto que eu vou agora apagar a nossa trigger, certo?
deu tudo certo aqui no drop, e ela não vai mais aparecer aqui, só tem as triggers do banco do database Sakila. Ok, pessoal? Então é uma forma mais fácil de encontrar as triggers. Agora vamos ver um pouquinho de controle de acesso, tá? Vamos criar o usuário de dois modos, como eu falei. Apenas utilizando o create user, certo? Que ele não vai criar com senha nenhuma, vai ser uma senha vazia, certo? Ele criou o usuário aqui, normal, certo? Mas ele não deu nenhuma senha. E nós vamos criar esse aluno EAD, mas passando uma senha, que vai ser o que? Create user, aluno, identify by password, que é uma string delimitada por aspas simples, certo? Então, o aluno EAD vai ser criado com a senha 2013. Ok, ó, foi criado. Então, nós temos dois usuários, o novo usuário e o aluno EAD. O novo usuário foi criado sem senha, mas eu disse que nós temos um comando para poder alterar a senha. Inclusive, eu posso alterar de um usuário que já tenha uma senha, que queira trocar para uma nova senha, como também um que não tenha senha, porque na realidade ele tem uma senha, só que a senha é vazia, tá? Então, para esse caso aqui, ó, eu posso utilizar o set password for nome de usuário, que é esse aqui que nós criamos sem senha, atribuindo para ele um password também que eu coloquei aqui 2013, certo? Então, aqui deu ok, então esse password já foi alterado, então para ele logar, ele terá que colocar o nome de usuário dele, novo usuário, e a senha 2013, ok? Nós vimos também o comando renomear, né? Que é muito simples, é um rename user, o nome de usuário que você quer trocar o nome, né? Alterar o nome para o novo nome, certo? Por exemplo, rename user aluno EAD, eu agora vou chamar de aluno, underline E, underline A, underline D, certo? Então, executando esse comando, ok, deu o comando correto, não vai ter mais o aluno, só o aluno EAD, né, junto, né, só agora separado. Agora que nós temos o nosso usuário aluno EAD recém-criado e recém-renomeado, nós podemos conceder privilégios. Através de quê? Através daquele comando grant que nós vimos. Por exemplo, este comando agora que eu estou mostrando, que eu vou marcar, ele contém o comando de conceder todos os privilégios para todos os databases e todas as tabelas de todos os databases. Para quem? Para o usuário. Vamos ver aqui cada uma das linhas. Grant, que é o comando de atribuir privilégios. Então, ele vai atribuir todos os privilégios, ou seja, privilégios de selecionar, deletar, alterar, criar, destruir, alterar, modificar, criar usuário, enfim, ele vai poder fazer absolutamente tudo. Aonde? Em todos os databases e todos os objetos de cada database, certo? E todo esse privilégio todo aqui da frente, ele está sendo atribuído a quem? To aluno EAD, beleza? Então, o aluno EAD vai receber todos os privilégios para todos os databases e todos os seus objetos. E ainda mais, ainda vai ter a possibilidade de poder criar usuários, como o if grant option. O que eu digo com isso aqui é que ele, além de ter todos os usuários, todos os atributos e privilégios aqui desse comando anterior, ainda vai poder criar e conceder privilégios a outros usuários, ok? Então, o que ele vai ser? Ele vai ser um usuário root, um super usuário, ele vai ter acesso a absolutamente tudo. Então, ok, já rodou o nosso comando, está aqui, verdinho, certo? Da mesma forma como eu posso conceder, eu posso também revogar, ok? E já que eu tenho um comando que eu concedo tudo, eu posso ter um que eu revogue tudo também. E é qual? É o revoke, certo? O comando é muito semelhante ao grant. Então vai ser o quê? Se eu quiser desfazer toda essa operação que eu fiz anteriormente, então eu vou usar o revoke all privileges, certo? On todos os databases e todos os objetos. Aqui não vai ser mais to, vai ser from, que eu estou tirando de alguém. E tirando de quem? De aluno EAD. Certo? Vai precisar do if grant option, professor? Não, não precisa, porque aqui eu já estou tirando absolutamente tudo. E ele só pode conceder privilégios que ele possua. Então, se eu estou tirando tudo, ele não vai mais conceder privilégios a absolutamente mais ninguém. Ok? Então, vamos rodar aqui e vamos tirar ele da opção de superusuário. Pronto, ele não é mais superusuário. Vamos conceder
privilégios mais cabíveis, certo? Para esse usuário. Então vai ser quem? Eu vou usar o comando grant, eu vou dizer que o privilégio vai ser select, privilégio de seleção, de inserção, de atualização, né, update e de deleção. Em quem? Apenas os objetos, que serão todos os objetos do database aula. Então, os outros databases ele não terá acesso, ele terá acesso apenas ao database aula, porém todos os seus objetos. Quem é que vai receber esse acesso? O aluno EAD, certo? Então, se eu rodar esse comando, eu vou conceder o privilégio de selecionar, inserir, atualizar e deletar para o aluno EAD, mas somente no database, nos objetos do database aula, certo? Já que eu dei essa opção para esses privilégios, eu posso também revogar. A revogação vai ser também muito semelhante ao grant, né? A atribuição. Vai ser o quê? Revoke. Quais são os atributos? Select, ok. Insert, ok. Database aqui e delete, né? Onde? Em todos os objetos do database aula. Aí aqui não é mais to, é from, que é de. Eu estou tirando de alguém. Então eu estou tirando de aluno EAD, ok? Então vamos rodar aqui. Pronto, ele já passou a ser apenas um usuário sem atribuição, sem privilégio nenhum. Para destruir o usuário, né, usamos o nosso comando, o velho conhecido comando drop, só que logo após o drop eu vou dizer o que? É o usuário. Então drop usuário aluno EAD, certo? E depois drop usuário, novo, drop user, novo usuário, que foi o usuário que nós criamos anteriormente, aquele que não havia nenhuma senha. Ok, pessoal? Então essa é a nossa aula da 7ª semana, certo? Estudem pela apostila e pelos scripts e pela videoaula e até a próxima.